e chegou a hora do grande debate. Debate com Tomé Abduch e Gabriela Prioli. No grande debate de hoje, a gente vai falar sobre a divergência entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, com alguns governadores. O presidente acredita que alguns governantes estão tomando atitudes drásticas ao combate do coronavírus, determinando inclusive quarentena, e que alguns estão visando as eleições. Aqui comigo, Gabriela Prioli e Tomé Abduch vão falar sobre este assunto. Mas eu gostaria antes de ouvir o governador João Dória, que falou sobre a entrevista exclusiva que o presidente Bolsonaro concedeu para a CNN. Vamos ouvir João Dória, governador de São Paulo. Gostaria de ter um presidente que liderasse o país numa crise como essa. Nós, em São Paulo, os outros governadores nos seus respectivos estados, prefeitos e prefeitas nos municípios estão cumprindo a sua obrigação, fazendo o que deve ser feito e aquilo que o presidente Bolsonaro não consegue fazer. Essa é a fala do governador de São Paulo, João Dória. Agora, o outro lado, a gente ouve o presidente Jair Bolsonaro, que chegou a chamar o governador de São Paulo de lunático. Está fazendo política em cima deste caso. Está se aproveitando desse momento para querer crescer politicamente. O assunto, no meu entender, tem que ser voltado exclusivamente para esse problema que temos pela frente, que é o coronavírus. Muito bem, vamos começar o debate. Hoje, quem dá início ao grande debate é Tomé Abduch. Você, Tomé. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Gabriela. Queria aproveitar e mandar um abraço ao Caio Coppola, que se recupera, em breve estará aqui conosco. Realmente, eu acho que essas discussões nesse momento são um grande absurdo. É perceptível a questão política nesse momento, envolvendo os governadores. Estão, sim, preocupados com as eleições de 2020. Eu queria aqui iniciar dizendo algumas medidas que o governo federal está tomando para que a gente possa sair da melhor maneira possível em relação ao coronavírus. Vou começar com algumas medidas econômicas. O governo federal está disponibilizando 24 bilhões para a linha de crédito pessoal, 55 bilhões do BNDES, com até 70 milhões de reais para as empresas poderem estarem se ajudando e, com isso, ajudando os seus colaboradores. Nós temos o atraso no recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais uma boa alternativa para poder ajudar os trabalhadores e as empresas. 432 milhões de reais enviados para ajuda aos estados. Repasse de 4,5 bilhões do fundo do DPVAT. Lembram do DPVAT? Isso vai ser voltado para o combate ao coronavírus. A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Antecipação do abono salarial para junho. Isso vai injetar na nossa economia pelo menos 12,8 bilhões. Nós temos a inclusão, que de extrema importância e de muita nobreza para poder ajudar as pessoas mais simples desse país, de mais de 1 milhão de pessoas de forma imediata no Bolsa Família. É a preocupação com as pessoas mais pobres. Auxílio de 15 bilhões de reais para os trabalhadores informais, para essas pessoas que não têm um trabalho fixo, ambulantes, pessoas que vendem coisas nas ruas. Auxílio de 5 bilhões de reais para as pequenas e médias empresas. E também a facilitação da renegociação de crédito, fora outras inúmeras ajudas. O governo está sendo extremamente criterioso, com o pé no chão, tomando as atitudes corretas, principalmente com os seus ministros. Então, eu acho que esse momento, esses ataques vindo dos governadores, ele é totalmente necessário e o viés é político, sim. Agora, no grande debate, a análise inicial, o argumento inicial de Gabriela Prioli. Como é que você vê essa divergência entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns governadores? Bom dia, Gotino. Bom dia, Tomé. Gotino, eu vou me permitir ficar um pouquinho mais restrita ao tema para a gente analisar esse conflito que parece existir entre os existe entre os governadores dos estados e o presidente da República. E aí a fala do Tomé, que ressalta as medidas econômicas tomadas pelo governo Jair Bolsonaro, na verdade anunciadas, muitas delas ainda dependem de algum detalhamento, fazem com que a minha reflexão, na verdade, permaneça. O que eu vejo acontecer? A gente sabe que para lidar com o coronavírus em relação à saúde das pessoas, a única coisa possível de fazer é propor uma política de isolamento para que a gente consiga achatar a curva de disseminação. Então, o que se sabe é que a gente vai ter que fazer com que todas as pessoas peguem o vírus e que se tornem imunes a partir daí. É o que o próprio presidente da República diz. A gente não tem vacina, a gente, por enquanto, não tem medicamento. Mas para a gente conseguir que essas pessoas não sejam infectadas todas ao mesmo tempo, que levaria a um colapso
do sistema de saúde. Os governadores estão propondo medidas de isolamento das pessoas para conseguir achatar essa curva. Essas medidas de isolamento evitariam, portanto, esse caos na saúde, mas, consequentemente, elas têm um impacto na economia, porque a economia para de girar. O que parece ser a preocupação do presidente da República é sempre o aspecto econômico. E aqui eu acho interessante porque a gente vê que o governo manda sinais trocados. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, fala da gravidade do coronavírus, fala da importância do isolamento, fala que a gente deve experimentar um caos na saúde pública em abril, mas aí no dia seguinte o próprio presidente da República desmente o seu ministro da Saúde, dizendo que ele acha que não vai ter caos na saúde e continua insistindo nessa retórica de minimização do poder do vírus. O que me parece é que com essa política de sinais trocados, o Jair Bolsonaro mantém a retórica dele no sentido de que o vírus tem uma importância menor. E aí, no futuro, quando as pessoas estiverem experimentando, então vamos pensar, se der certo a política dos estados e a gente conseguir achatar a curva de disseminação do vírus, a percepção das pessoas sobre o impacto da doença vai ser menor, né? Porque a gente vai conseguir diluir isso no tempo. Então, as pessoas vão achar que o vírus ele não é tão significativo, que o coronavírus não tem um impacto tão significativo na saúde, mas isso não vai ser porque o vírus é mais uma gripezinha, como disse o presidente da República, mas vai ser porque as medidas implementadas pelos governos foram eficazes. Só que ao manter essa retórica de minimização do poder do vírus, no futuro, quando as pessoas estiverem experimentando as consequências econômicas dessa crise que a gente vai enfrentar, o governo Jair Bolsonaro vai poder jogar a responsabilidade para os governadores dos estados, repetindo a retórica que ele adotou até aqui, no sentido de que eles estão aplicando um remédio em demasia e que, portanto, estão provocando um dano maior do que o vírus causaria sozinho se as medidas não fossem implementadas. Então, me parece uma postura que permite a ele se eximir de responsabilidade no futuro, porque, claro, liderança pressupõe responsabilidade. Aí, a partir do momento que ele não lidera, ele se exime da responsabilidade e consegue transferir para as outras pessoas, o que é uma conduta sistemática por parte do presidente da República. A gente vê aí um governo que joga muito a culpa no Congresso, joga muito a culpa na mídia, enfim, fica jogando a culpa em outros atores para eximir de responsabilidade o próprio chefe do Poder Executivo. Ok, esse é o argumento inicial, mas eu já volto a pergunta para você, Gabriela. Não é papel do presidente ter uma visão mais ampla sobre um problema real? Ele pensa além da saúde, ele pensa também na área econômica e em outros setores? Então, Gotino, eu acho que é o papel do presidente ter uma visão mais ampla, mas quando você diz mais ampla, ela pressupõe não ignorar o problema da saúde. Então, se a gente tivesse o governo agindo de forma consistente em relação aos problemas que serão enfrentados pela saúde e aos problemas que serão enfrentados na área econômica, eu não teria uma crítica a fazer, mas o que a gente vê é exatamente o inverso. São sinais trocados. Então, o Ministério da Saúde tem entrevista do ministro Mandetta falando, nós vamos experimentar o colapso do sistema público de saúde num dia, no dia seguinte o presidente da República desmente essa fala. O ministro da Saúde insiste em falar sobre a gravidade do vírus e o presidente da República insiste em dizer que não é tão grave assim. A gente acabou de ouvir a fala dele, ele diz o seguinte, que o pânico é mais grave que o vírus. Então, o que eu percebo eu acho que é uma estratégia, não sei se é uma estratégia consciente, enfim, mas eu percebo que no futuro será possível eu dizer para as pessoas, se a política dos governadores for bem sucedida, as pessoas vão perceber menos o impacto do coronavírus. E aqui, enfim, torcendo muito para isso acontecer. Só que elas vão sentir o impacto econômico, porque a gente já tem projeções que variam de menos 0,7% a menos 4,4%. Tomé, pensar na economia é também deixar de pensar na saúde? Como é que você avalia essa situação em que o presidente ele fala também da importância da economia e muitas vezes recebe as críticas de alguns governadores que falam em ampliar ainda mais a área de atuação no combate ao coronavírus? Bom, inicialmente eu queria colocar que eu discordo completamente do discurso da Gabi. Esse discurso que o presidente não está preocupado com o coronavírus. Ele tanto está preocupado que ele está tomando sim as atitudes corretas de um grande líder. Pessoal, nós não podemos simplesmente nos preocuparmos neste momento com o coronavírus. É uma grande preocupação? Sim.
matou muita gente ao longo do mundo? Sim, mas nós temos que se preocupar também com o que vai vir no dia seguinte. E eu queria poder dividir com vocês aqui um outro ponto de vista em relação hoje a alguns números que nós temos aqui no Brasil. Queria dividir com vocês algo que me foi passado aqui, que se fala que pessoas de 0 a 9 anos, não há nenhum caso de morte no mundo. 10 a 19 anos, é uma pessoa morta em cada 500 doentes graves. O que são doentes graves? Pessoas que têm problemas de saúde, problemas de pulmão, algum tipo de problema no coração. De 20 a 29 anos, uma em cada 500 pessoas. A mesma coisa, de 30 a 39 anos, uma em cada 500 pessoas. Mais uma vez, pessoas em casos graves, pessoas com saúde perfeita vão pegar uma gripe, como o próprio Caio Coppola. O Caio Coppola pegou o coronavírus, está em casa se recuperando e em alguns dias estará de volta para cá. Vamos continuar aqui, de 40 a 49 anos, uma pessoa a cada 250 pessoas pode sofrer risco de morte sendo uma doença grave. Daí para cima, os números realmente se agravam. Então fica aqui uma pergunta muito importante, uma reflexão. Eu não tenho resposta para isso. E é por isso que eu vejo o cuidado do governo com a nossa economia. Será que nós devemos realmente parar totalmente a nossa economia? O que vai causar desemprego em massa, o que vai colocar a vida das pessoas e dos mais pobres, sempre os mais pobres se prejudicando, porque são as pessoas que vão ficar sem dinheiro para poder comer no futuro, por conta que nós temos uma classe das pessoas mais velhas que sofrem o grande risco do coronavírus. Não seria mais inteligente nós isolarmos essas pessoas e a nossa economia continuar circulando? É uma reflexão muito importante a ser feita. Então, eu acho que as posturas do nosso governo são posturas de um líder de verdade, com o pé no chão, com critério, e o pânico realmente é uma coisa que está causando nas pessoas um desespero. Os supermercados estão vazios, as pessoas não saem mais de casa, ninguém mais trabalha. Vamos pensar agora nas empresas. O que as empresas fazem nesse momento? Os empresários não estão recebendo mais, não tem dinheiro para pagar os seus colaboradores. A decisão é o quê? Mandar embora? É segurar? Nós estamos numa situação muito difícil. Eu acredito que sim, que essa calma que o presidente está tendo e as medidas que estão sendo tomadas são de extrema importância para que esse país aqui possa passar o coronavírus e ter um dia seguinte após isso. Tomé Abduch, só uma informação, a CNN não confirma que Caio Coppola está com coronavírus. Ele tomou essa atitude em conjunto com a direção da emissora depois de ter pegado uma gripe, mas ele foi, inclusive, foi até uma unidade hospitalar, mas sequer fez o exame para o coronavírus. Essa é a informação que nos chega. Vamos recuperar o que o presidente Jair Bolsonaro falou há pouco. A gente vai colocar no ar agora para vocês. O presidente deu uma entrevista coletiva, a gente mostrou ao vivo na porta do Palácio da Alvorada. E ele afirmou que não podemos levar pânico à sociedade. Eu quero que vocês assistam o que disse o presidente e a gente debate na sequência. Agora, o que nós queremos é a solução para o caso. Nós não temos como evitar os efeitos do coronavírus. Não tem vacina e, por enquanto, ainda não tem tratamento. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade. Que o pânico é uma doença também, mais grave que a própria causa do vírus. Esse sentimento nós temos que levar à população. Empregos estão sendo exterminados. Quarentena é importante neste momento, alguns estados adotando, São Paulo entra amanhã, ou uma medida mais drástica vai afundar ainda mais a economia? Tomé Abduch. Olha, é importante que as pessoas fiquem em casa sim, não tenha dúvida nesse momento, para que a gente possa entender a curva, né, do vírus, mas também é importante nós levarmos em consideração o discurso que eu tive agora há pouco. Eu vou dar um exemplo em relação ao pânico. Nós temos uma grande empresa na região sul, em Santa Catarina, que é uma empresa chamada Malve. O Grupo Malve é uma empresa têxtil gigante, estava fabricando produtos para que possam ser enviados aos hospitais, como jalecos, como máscaras, como outras formas de poder preservar a vida dos agentes de saúde que estão cuidando da população. Por conta do pânico que foi causado, nessa cidade onde a Malve está, não tem nenhum caso ainda oficial de coronavírus. Todo mundo parou de trabalhar e a fabricação que poderia estar ajudando as pessoas a salvarem vidas, ela foi interrompida. Então é nesse aspecto que eu digo que nós temos que ter um pouco de calma para saber o que nós vamos fazer. Nós não podemos parar o nosso país de uma vez, totalmente,
tudo parado. O fechamento que nós temos aí entre estados, ele pode ocasionar um problema sério de recebimento de produtos para serem utilizados, para as fábricas, para a indústria que está fabricando alimentos para os supermercados. Então, esse cuidado tem que ser tomado nesse momento, sim. Essa é a minha opinião. Bom, você pode comentar usando a hashtag Grande Debate. Agora a gente ouve Gabriela Prioli. Gotino, eu gostaria só de ressaltar que a minha fala não é no sentido de que o presidente da República, ou os governadores, ou qualquer líder político do país nesse momento não deva se preocupar também com a economia. O que eu digo é que, na verdade, a gente precisa ter justamente as duas preocupações, com a saúde e com a economia, e o que me parece é que o presidente da República minimiza a preocupação com a saúde. Uma demonstração disso é a fala dele, no sentido de que nós não temos como evitar os efeitos do coronavírus, nós temos como minimizar os efeitos do coronavírus, e as evidências científicas indicam que o isolamento social é a medida mais efetiva no achatamento da curva e na consequente possibilidade do sistema de saúde de absorver as pessoas que são infectadas por esse vírus. Como um exemplo também de que o governo Jair Bolsonaro tem sinais trocados em relação ao enfrentamento no campo da saúde, o ministro da Saúde, na sexta-feira, dia 20 de março, como eu disse que o sistema de saúde público entraria em colapso devido ao avanço da pandemia em abril. No dia 21 de março, o presidente Jair Bolsonaro disse que não acredita que haverá um colapso no sistema de saúde público. Então, assim, a gente não sabe sequer qual é o posicionamento do governo. O governo acha que vai ter um colapso no sistema de saúde ou acha que não? O governo acha que essa epidemia é grave ou acha que não? E aí eu acho importante eu falar aqui que eu não sei qual é a fonte dos dados mencionados pelo Tomé aqui a respeito das análises das vítimas do coronavírus. Acho que a gente precisaria ter dito esses dados. Como o Gotino disse, o caso do Caio sequer é um caso que a CNN confirma que seja de coronavírus, mas ainda que fosse, a gente não pode usar um caso isolado como representativo de uma realidade. Isso mostra, na verdade, um desconhecimento absoluto de metodologia de pesquisa científica, porque você não pode tomar um caso pelo todo. E mesmo que a gente fale que essa doença, ela vitimiza de forma específica as pessoas que já têm uma condição pré-existente de vulneração da saúde ou os mais idosos, eu espero que nós não adotemos uma retórica aqui de absoluto descaso com essas pessoas. São vidas humanas, são avós, são pais, são mães. Acho que a gente não pode descuidar desses indivíduos. O Tomé fala um pouco também que as pessoas vão ficar sem dinheiro para comer, e aí é interessante a gente pensar que o governo tem adotado medidas. Na madrugada de hoje a gente teve a edição de uma medida provisória sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, o que garante a manutenção do vínculo empregatício, mas sem que a gente tenha aí uma contraprestação para sustentar o trabalhador nesses 4 meses. Então, como que as pessoas vão se sustentar durante esse tempo? Acho que é um absurdo pressupor que as pessoas tenham uma poupança para isso. Então, o ponto é, se o governo federal acha que deveria assumir a liderança no processo de determinação das medidas que vão ser adotadas pelo país, e aqui a gente tem um país de dimensões continentais, como ressaltou o próprio ministro da Saúde ao falar dos nossos vizinhos sul-americanos. Então, aqui a gente tem realidades distintas no país. Então, que o governo assuma esse protagonismo e determine as medidas que vão ser tomadas, não só em reação às medidas dos governos, mas como protagonista e antes que os governadores tomem as medidas. Só para a gente ir equilibrando o tempo aqui, nós resgatamos agora para o grande debate um tweet do governador de São Paulo, João Dória, que fala da criação de um comitê de crise para o combate ao coronavírus. Olha, sobre o Hospital das Clínicas, em janeiro instituímos um comitê de crise para acompanhar e prevenir todas as necessidades decorrentes da pandemia. O hospital hoje possui todos os insumos, incluindo álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais, né? Então, o governador de São Paulo, ele sempre tem colocado postagens, e o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista, disse que a população saberá que foi enganada por governadores e pela imprensa. O que vocês pensam dessa declaração? É justamente o que eu falei no início. É que agora é o Tomé, por favor. Perdão, Gabriela. Tomé, por favor. Olha, é muito fácil a gente jogar pedras nas pessoas que estão tentando fazer o seu melhor e a gente não dá algum tipo de solução. Se é feito algo
Por exemplo, agora nós temos esses 4 meses, né, que estão sendo colocados para que os colaboradores das empresas não percam seus empregos e possam retornar aos empregos normalmente ao final de tudo isso. Se você toma algum tipo de atitude como essa, é criticado. Se você não toma nenhum tipo de atitude, as pessoas perdem o emprego, também será criticado. É muito fácil jogar pedra e a gente não dá nada, algum tipo de solução para tudo isso. Vamos comentar agora esse tweet aqui que foi colocado pelo governador João Dória, e eu vou colocar como é fácil jogar pedra. Ele, no mês de janeiro, como vocês viram, ele colocou ali que já estava tomando algumas providências para que os hospitais pudessem ter álcool gel e cuidados com o coronavírus. E, ao mesmo tempo, foi feito o carnaval de rua aqui em São Paulo, que era praticamente uma latrina ao céu aberto, as pessoas nas ruas, urinando nas ruas, propagando o vírus. Então, jogar pedra é uma coisa muito fácil e é o que é feito com o nosso presidente Jair Bolsonaro todos os dias. Nós temos que levar em consideração que há uma equipe lá trabalhando, as pessoas estão tomando as decisões corretas na hora certa, estão evitando de causar o pânico na população e nós estamos fazendo, com certeza, está sendo feito por eles o melhor pelo país nesse momento, até porque não há uma experiência pela parte de todos ainda em relação a isso. A preocupação tem que ser, sim, neste momento, em salvar vidas por conta do corona, mas nós não podemos esquecer que vai ter um dia seguinte depois. As empresas estão quebrando. As pessoas mais simples não têm condição de sustentar por uma semana. O pequeno empreendedor do Brasil, que é o dono ali daquela pequena farmácia, que é dono do seu pequeno comércio, ele não tem dinheiro para pagar suas contas por mais de uma semana. Essas pessoas vão ficar sem dinheiro para nada. Será que não é válida a reflexão em cima desses números, se a gente realmente para tudo ou se a gente deve continuar de uma forma bem criteriosa e preocupada e deixando o grupo de risco separado dessas pessoas? Eu, por exemplo, estou aqui. Por que eu estou aqui hoje? Eu tenho 44 anos de idade, a minha esposa tem 33 anos de idade, o meu filho é uma criança pequena, eu estou isolado na minha casa. Se eu eventualmente pegar essa doença, eu não estou num grupo de risco. Eu não posso simplesmente parar minha vida toda e não fazer mais nada. E vou dizer mais ainda, a partir do momento que o Caio Coppola voltar e não estiver mais aqui, eu vou começar a fazer trabalho solidário. Eu vou para os hospitais como um voluntário para poder ajudar. Então eu acho que as pessoas que estão fora do grupo de risco têm que tomar as posturas para ajudar o Brasil e não simplesmente ficar jogando pedra em tudo que é feito. Gabriela Prioli? Acho interessante a gente falar em jogar pedra justamente quando a gente está repercutindo uma fala do presidente da República no sentido de jogar pedra na atitude dos governadores, não é isso? A população saberá que foi enganada pelos governadores e imprensa sobre o coronavírus. E aí, essa fala do presidente, na verdade, ela é no mesmo sentido da minha fala inicial. Então, quando ele atribui a responsabilidade por um eventual problema econômico que a gente com certeza vai enfrentar depois desse problema, às atitudes tomadas pelos governadores e não à falta de protagonismo do governo federal, por razões óbvias, e nem à própria pandemia, ele está fazendo já com que esses governadores que se colocam como pré-candidatos à eleição de 2022 se enfraqueçam, porque ele vai ter a possibilidade, embora ele não tenha agido na liderança como chefe do nosso governo federal, ele atribui a responsabilidade para esses outros líderes pelas eventuais consequências, pelas certas consequências econômicas que a gente vai enfrentar. Acho curioso também que a gente fale aí sobre a responsabilidade do governador João Dória. E aqui eu quero fazer uma fala, acho que isso é muito bom até para a gente perceber que a análise do mundo ela não precisa ser binária. Eu tenho críticas significativas em relação à gestão Dória e à gestão Witzel no Rio de Janeiro, por exemplo, mas isso não faz com que eu não possa elogiar a postura dos governadores no enfrentamento dessa questão que tiveram que tomar a dianteira em virtude da inércia do governo federal. Mas aí cobrar do governador João Dória que tivesse, por exemplo, cancelado o carnaval ou que tivesse tomado medidas nesse sentido ainda durante o carnaval, mesmo que naquela época a gente não tivesse, por exemplo, a declaração de pandemia pela OMS e ao mesmo tempo ter uma postura uma postura menos severa em relação ao presidente da República que depois da declaração de pandemia sai para encontrar os manifestantes nas ruas, é um pouco contraditório. E aí isso me permite pensar numa outra coisa. O presidente da República, quando ele joga a culpa de tudo para outros atores políticos, ou para o Congresso, ou para a imprensa,
doença, ou agora para os governadores. Aliás, ele já tinha entrado em conflito com os governadores antes dessa história do coronavírus. Ele se coloca numa posição que a gente acaba tendo um padrão menor para julgar as atitudes do presidente da República. Então, isso que eu percebo nesses sinais trocados do governo também. Se espera seriedade do ministro da Saúde, mas quando a gente fala do presidente da República, por exemplo, é sempre, ele fala da boca para fora, ele acabou vendo as pessoas na rua e foi lá cumprimentar, enfim, a gente minimiza essa exigência de responsabilidade do nosso chefe do Poder Executivo. Gabriela, a gente sabe que essa divergência entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, não se restringe somente ao governador João Dória. Isso se expande para outros governadores, outros estados, como, por exemplo, o governador do Rio, que você mencionou agora, o Wilson Witzel. E o Wilson Witzel disse que não tem diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente, na entrevista que nós mostramos agora há pouco, disse que tem sim diálogo, inclusive disse que o governador do Rio de Janeiro não precisa marcar hora, pode ligar para ele diretamente a qualquer momento. Foi o que a gente ouviu aqui ao vivo quando colocamos o presidente da República falando. Queria que vocês tenham a fala do governador do Rio. Vamos ouvir então. Qual a dificuldade maior nesse momento, governador? A falta de diálogo, a falta de bom senso. É inaceitável isso. Eu nunca imaginei viver isso numa democracia. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, dizendo que não tem diálogo. O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco, falou assim, olha, o governador do Rio não precisa nem marcar hora, pode me ligar a qualquer momento. Tomé Abduch. Olha, eu acho muito difícil que não haja diálogo. Eu quero que eles mostrem em algum momento algum pedido de uma reunião oficial ou mesmo de uma reunião online que foi negada pelo presidente. Essa retórica que está sendo colocada é uma retórica das pessoas que querem destruir o governo Jair Bolsonaro para poder se apropriar politicamente no futuro, que são as próximas eleições. Eu acho que essa inversão de valores estão acontecendo no Brasil, esses ataques que são sempre feitos ao presidente Jair Bolsonaro, e não estou aqui para defender tudo que o presidente faz, não. Tem coisas que o presidente eventualmente possa fazer que eu não concorde, mas neste momento ele está tomando as atitudes certas. Todas as palavras e retóricas são direcionadas ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente falou, o presidente fez e não se avalia o que está sendo feito como um todo e as ações efetivas para a gente poder combater o coronavírus. As ações estão sendo tomadas sim, vocês tenham certeza que as portas estão abertas para conversar. Nós tivemos ontem o próprio Éder Barbalho, que é governador do Pará, dizendo que tem uma relação muito boa com o governo, inclusive elogiando muito as posturas do nosso ministro da Saúde. Então nós temos que levar a coisa de uma maneira um pouco mais ampla. Querem sim derrubar o governo Jair Bolsonaro, é muito claro. Ele está preocupado com as pessoas, está preocupado com vidas, está preocupado com a economia. O que a gente pode esperar mais nesse momento? Gabriela. Olha, o governador Wilson Witzel diz que não tem diálogo com o presidente da República. A gente percebe que já é uma manifestação de outros governadores, como eu digo, não vem de agora. O presidente Jair Bolsonaro tem criado um atrito com os governadores desde antes do coronavírus. O governador Wilson Witzel, no decreto que ele limita a circulação de ônibus interestaduais e fala de portos ou de aeroportos, ele inclusive condiciona as restrições à chancela das agências federais responsáveis pelas respectivas áreas. E numa entrevista ele diz que ele fez isso justamente para chamar a responsabilidade do governo federal, porque o que ele diz é: eu, como governador do Rio de Janeiro, não posso ser acusado de omissão, então jogo aqui a responsabilidade para o governo federal. Sobre o governador Éder Barbalho, a fala que eu vi nesse final de semana foi diferente, na verdade. Ele disse que estava esperando para fazer uma teleconferência com o presidente da República e que ficou esperando por muito tempo, que ele não poderia deixar de responder aos anseios da população paraense, sendo que o presidente não conversou com ele. Foi a fala que eu vi. A gente tem também o Ronaldo Caiado, que é um governador de Goiás, que sempre apoiou o presidente da República, segue dizendo que apoia o presidente da República, mas tem tomado medidas pontuais em relação ao seu estado, também porque, ao que parece, não tem interlocução com o governo federal, que não chamou para si a liderança dessas medidas. O Tomé diz que, com certeza, existe a abertura para o diálogo, que com certeza existe essa possibilidade. Eu gostaria que o Tomé dissesse para a gente também como ele sabe, porque pelas informações que eu tenho, o que a gente consegue ver é o que está acontecendo na prática e não só o que foi dito, não é verdade? Até porque o presidente da República muitas vezes fala coisas que não correspondem com a realidade. Posso citar aqui, por exemplo, uma situação que a gente já falou várias vezes sobre o orçamento impositivo. O presidente da República foi para as redes sociais criticar
um acordo com o Congresso Nacional, mas por trás das cortinas ele estava enviando 3 PLNs para o Congresso para devolver parte dos poderes do relator do orçamento. Então, nas redes sociais, para o público ele fala uma coisa e na prática ele faz outra coisa. Depois das manifestações do dia 15 de março, que o presidente da República descumpriu uma ordem do ministro Mandetta e, portanto, desdisse a orientação dele mesmo para as pessoas não irem para a rua, ele fala que está aberto para uma conversa com o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas ele tinha acabado de apoiar manifestações que continham cartazes de fora Alcolumbre, fora Maia. Então, o que a gente pode acreditar? Né? Deixa só o Tomé responder, por favor. Olha, eu faço aqui um desafio para qualquer um dos governadores desse país que peçam uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro e que eles sejam negados para essa conversa. Eu faço publicamente que vocês peçam para conversar com o presidente sobre os estados de vocês e que seja negada. É muito claro o que está acontecendo no Brasil. A preocupação hoje é uma preocupação política, é uma preocupação com as eleições e uma preocupação de alguns governadores, não de todos, de atacar o presidente Jair Bolsonaro. Em relação à manifestação do dia 15, eu queria deixar muito claro que essa manifestação ela não foi marcada e pedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi uma manifestação que ele apoiou e que nos últimos dias ele pediu para que ela não acontecesse. E nós, eu vou falar agora nós, porque faço parte do movimento nas ruas, nós desmarcamos essa manifestação como uma forma responsável de evitar que as pessoas tivessem contato. Então não venham mais com essa história de dizer que o presidente marcou a manifestação, ele pediu para que as pessoas apoiassem a manifestação e no momento que ele percebeu que a coisa estava acontecendo de maneira significativa com o coronavírus, ele pediu para que as pessoas de forma extremamente responsável não fossem mais para as ruas. É óbvio que no domingo ele teve aquela atitude de ir lá para poder cumprimentar as pessoas. Não acho que foi a melhor, mas também não acho que é esse estradalhaço todo, ele não está doente, ele não passou doença para ninguém, ele não pegou a doença, e neste momento está sim se preocupando com o país. Eu acho que esse momento devia ser um momento de união dos governadores, da esfera federal e a gente pensar no que realmente está acontecendo com o nosso país. E não essas discussões onde o presidente é atacado, aí ele responde ao ataque. E sempre a retórica que fica é a retórica do presidente, não a retórica que foi feita ao ataque para ele. A resposta que ele deu ao governador João Dória foi uma resposta que foi dada por uma crítica que ele fez publicamente para o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai lá e responde. Agora, não se fala o que um lado faz, é sempre o lado do presidente Jair Bolsonaro que é atacado. É isso que está cansando. Os brasileiros estão cansados desses ataques e a gente pede que esse país aqui seja realmente governado pelos governadores e pela esfera federal em união nesse momento e que vocês deixem de lado essa retórica pensando nas próximas eleições. Gabriela? Olha, Gotino, é claro que com certeza está todo mundo pensando nas próximas eleições. O presidente Jair Bolsonaro, embora tenha falado que não se candidaria à reeleição ainda durante a campanha, já nos primeiros 6 meses de governo fala que vai concorrer à reeleição em 2022. Inclusive, na coletiva que teve para tratar de coronavírus, o presidente da República destinou muito do tempo dele para convocar panelaços a seu favor, para criticar a imprensa, para, enfim, adotar uma retórica que contraria os próprios ministros, se colocando no centro, falando sobre as manifestações, as pessoas nas ruas e como a atitude dele poderia ser justificada. Sobre não ser hora de conflito, acho que eu proponho aqui uma questão: se a gente não precisa de conflito entre o presidente e os governadores, será que a gente precisa de conflito dentro do próprio governo? Então faz sentido o presidente da República manter uma retórica no sentido de que o vírus não é um grande problema, sendo que isso contraria a fala do próprio ministro da Saúde? Aí deixo essa pergunta para o Tomé. Depois, o Tomé, em algumas falas anteriores, disse muito sobre a preocupação dele com as pessoas sem dinheiro para poder comer. A gente viu aqui nessa madrugada a edição de uma medida provisória que permite a suspensão do contrato de trabalho sem o pagamento de salário, com um pagamento opcional aí de uma outra remuneração que não terá natureza salarial. E aí, isso é uma medida, claro, que pretende manter os vínculos empregatícios e pretende que as empresas não quebrem, mas aí eu pergunto se o Tomé está tão preocupado com o trabalhador, será que a gente não precisava ter ao mesmo tempo a previsão de uma medida no sentido de sustentar esses trabalhadores durante o tempo da suspensão do contrato de trabalho? Eu vou pedir dele uma avaliação sobre essa medida provisória, que foi uma medida concreta do governo. E aí depois, de novo, acho muito complicado sempre essa insistência em colocar o presidente da República como vítima. E aqui a gente precisa entender, se a gente elegeu uma pessoa para governar o país, será que faz sentido a gente colocar o tempo todo
esse indivíduo como vítima de todas as forças, entendeu? Alguém sempre colocado de escanteio e que não consegue liderar do jeito que gostaria, quando na verdade o que parece é que falta só esse protagonismo na liderança, até porque eu acho que a liderança pressupõe responsabilidade e enfim. O Tomé responde, na sequência a gente vai até Brasília. Por favor, Tomé. A vítima não é ele, não. A vítima é o povo brasileiro com o que está acontecendo. E quero responder, sim, agora com muita propriedade, porque eu sou empresário, sobre essa medida que foi colocada ontem, de 4 meses de suspensão dos trabalhadores em casa. É muito complexo, né? Eu, como empresário, eu tenho hoje em torno de 100 funcionários diretos e 300 indiretos, e a minha grande preocupação com essas quase 1.200 pessoas que dependem das pessoas que trabalham para nós, uma empresa pequena. Qual atitude tomar nesse momento? É muito complicado, porque as empresas hoje não têm mais receitas. Todo mundo pararam de pagar. Então, grande parte dos empresários hoje estão fazendo demissões em massa. Se a gente não se preocupar em manter o emprego dessas pessoas quando tudo isso acabar, o que vai ser do Brasil? Se espera nos Estados Unidos, eu tive uma informação hoje, agora cedo, que 30 milhões de pessoas, 30% da população americana poderá ficar desempregada pela informação que eu tive. Imaginem só no Brasil. Então, essa medida é uma medida assertiva que foi colocada, sim. Óbvio que nós temos que nos preocuparmos como manter essas pessoas durante esse período, mas nós temos hoje uma questão importante, que essas pessoas continuam empregadas, elas não perderam seus empregos. Mas eu perguntei sobre os 4 meses. Os 4 meses de extrema importância. É o tempo que nós temos aí para poder enfrentar essa crise. Eu perguntei sobre a manutenção dessas pessoas que ficaram sem salário, justamente porque você manifestou a preocupação com as pessoas que não vão ter dinheiro para se manter. Essas pessoas, nesse momento, continuam com seus benefícios, elas continuam recebendo cestas básicas, elas continuam com as pessoas que têm tendo a sua assistência de saúde e todos os benefícios. O que elas não estão recebendo é o salário. O que é melhor? As pessoas perderem tudo e ficarem desempregadas ou terem esses benefícios e terem um emprego garantido daqui a 4 meses? Então, é o que eu digo, toda atitude que o presidente toma, ela vai ser criticada, sempre. Eu pergunto a você, o que fazer, Gabriela? O que você faria como empresária hoje se você tivesse 400 funcionários e não tivesse dinheiro para pagar? Eu não estou falando que a medida necessariamente é ruim para a gente conseguir manter os empregos e também garantir que essas empresas não quebrem. O que eu estou falando é que a gente precisa também se preocupar com a população mais vulnerável e para isso existem projetos, por exemplo, defendidos inclusive por vários economistas que têm se manifestado de forma incisiva e publicamente cobrando medidas mais concretas do governo federal, no sentido de que a gente precisa conseguir garantir renda básica universal para as pessoas enfrentarem essa situação de crise. Então, como se garante renda sem a gente produzir riqueza, sem a gente poder produzir emprego, trabalho e dinheiro? Eu queria perguntar para você, porque essa retórica que a esquerda tem, né? Nós temos que apoiar, mas nós não produzimos renda. Me diga como fazer. A gente vai precisar abandonar a nossa meta estabelecida para o ano de 2020. Isso então, já foi feito. Justamente. Agora a gente precisa garantir que essas pessoas tenham condição de subsistência. Garantir como? Ou a gente fecha os olhos? Com dinheiro. Dinheiro da onde? Fazendo dívida, se for o caso. Dinheiro da onde? Fazendo dívida, se for o caso. É muito fácil essa retórica, não gente. A gente só distribui riqueza quando a gente produz riqueza. O que é fácil é a gente dizer que essas pessoas podem ficar absolutamente desamparadas. Essas pessoas não estão desamparadas. Essas pessoas continuam com seus benefícios e essas pessoas têm um emprego garantido para frente. Eu acabei de ler aqui inúmeras medidas que estão sendo tomadas, como redução de impostos, como liberação do fundo de garantia para as pessoas idosas, uma série de situações. Eu quero ver quais são as soluções. As críticas são muito fáceis nesse momento. Eu quero saber quais são as soluções. Justamente, diga para mim, o que eu faço hoje com 400 funcionários da minha empresa? O que eu faço? Não dá para a gente falar sobre a preocupação com a população mais pobre de forma vazia. Não é vazio. Não é vazio. Ele tomou o primeiro passo. Qual é o segundo? O primeiro passo foi tomado. Qual é o segundo passo? O governo federal demorou, inclusive, para assumir uma agenda econômica de emergência. O governo federal foi o primeiro a colocar calamidade, Gabriela. Foi o primeiro de todos eles. Por favor, pode falar. O governo federal demorou muito tempo para abandonar o discurso de que a solução estava na implementação das reformas. A gente demorou desde o dia... A gente teve aqui no dia 9 de março a maior queda da Bolsa desde 1998 e só no dia 18 de março que a gente tem uma coletiva para
para anunciar novas medidas. Enquanto isso, os economistas todos publicamente fazendo várias considerações sobre a necessidade de revisão da meta fiscal, sobre a necessidade de decretação de um estado de calamidade pública, sobre a necessidade de abandono eventualmente do teto fiscal. Então, o que se precisa é ter a predisposição de discutir e não só ficar com uma retórica de as pessoas, a economia e não fazer nada de prospectiva. Essa retórica não está acontecendo, está sendo sim feito coisas extremamente propositivas. Do dia 6/2/2020 foi assinado aqui a lei de contingenciamento. O governo foi o primeiro a constatar calamidade no país todo. Como não está sendo feito nada? Vocês falam como se tivesse tudo parado, não tivesse pessoas preocupadas. O ministro Mandetta tomando as atitudes, o Paulo Guedes tomando atitude, está todo mundo preocupado com o país. Vocês falam como se não tivesse sendo feito nada na esfera federal. É isso que está cansando o povo brasileiro. É essa retórica que dá a impressão que estão querendo derrubar o presidente e só se preocuparem com as eleições. Tomé, eu te interrompi, por favor, quero que você continue, por gentileza. A gente ia ouvir o nosso repórter. Não, os meus argumentos são que nós precisamos agora olhar as atitudes que estão sendo tomadas. As críticas, sem que se dê uma sugestão do que possa ser feito, elas são muito rasas e vazias. Essa é a crítica que toda a esquerda faz ao presidente. Você fez isso errado, você deixou de fazer aquilo, todo mundo sempre atacando. As posições corretas estão sendo tomadas sim, a preocupação com as pessoas mais pobres está sendo tomada sim, está se preocupando em a gente garantir que as pessoas não percam o emprego, isso é importantíssimo, gente. Morrem 8.500 crianças por dia no mundo por conta de falta de alimentação, morrem de fome. Se a gente não manter a nossa economia depois que tudo isso passar, o coronavírus vai ser um problema pequeno, perto do que pode vir no futuro. Então há realmente uma preocupação com a economia. Nós não podemos deixar os empresários, que são as pessoas que geram emprego e geram riqueza no país, neste momento desamparados, porque são eles que vão gerar o emprego para essas pessoas pobres que precisam. Então nós temos que ter medidas que possam suportar as empresas, que vão suportar junto com isso os empregos. E essas medidas eu vejo que estão sendo sim tomadas. Podemos dar sugestões, melhorá-las, arrumar especialistas para conversar sobre isso, não tenho dúvida. O que não dá para dizer é que nada está sendo feito e que a postura do presidente é sempre contrária a tudo. É isso que está cansando o povo brasileiro. Ninguém aguenta mais ouvir esse tipo de situação. Vamos unir o Brasil. Vamos parar com essas coisas de direita, de esquerda, de governadores, de governo federal e vamos pensar na população. O brasileiro não aguenta mais esse tipo de discussão. Eu peço aqui encarecidamente aos governadores, façam a reunião com o presidente, declarem o que foi conversado nessa reunião. Presidente, a mesma coisa, divida com o povo brasileiro, pois a nossa insegurança está causando pânico. E nós, nesse momento que devíamos ver uma união nacional, estamos vendo vocês aí se separando e um atacando ao outro. Chega disso. Peço que pare isso, tanto da esfera federal quanto da esfera municipal e estadual. Pensem na população brasileira, é o que a gente espera dos senhores. E essas próximas eleições que vão vir agora vão deixar muito claro quem é cada um de vocês, quem está pensando no próprio umbigo e quem está pensando no país. Gabriela Prioli. Olha, de fato, eu acho que o povo brasileiro está cansado e está cansado de um presidente que não assume a sua responsabilidade. A gente tem visto aí pesquisas indicando que a população está temerosa em relação ao vírus, que a maioria da população aprova as medidas de isolamento e que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro tem caído em virtude da postura dele em relação ao coronavírus, uma postura que contraria inclusive o corpo técnico do seu governo, como eu ressaltei aqui algumas vezes durante a minha fala. Muito importante dizer que o governo precisa assumir o protagonismo em lidar com a questão dos nossos trabalhadores. Quem tem que se responsabilizar pelos nossos trabalhadores durante esses 4 meses em que o governo permite que o contrato de trabalho seja suspenso é o governo federal. O governo federal não pode deixar que a população mais vulnerável, que a população que vai sentir com certeza de forma mais intensa os impactos dessa pandemia, seja prejudicada de forma tão intensa, e é inclusive bom para o empresário que o governo assuma esse protagonismo. Então, a gente precisa garantir que as empresas continuem funcionando, mas a gente precisa garantir também e principalmente que os trabalhadores sobrevivam a esse período. Então, acho que essa é a preocupação e aí é importante que o governo federal
tome a liderança do processo e não só que reaja. Então, a gente não precisa antes ter a atuação dos governadores para que aí, depois disso, o governo federal edite uma medida provisória falando que é responsabilidade dele, a questão dos aeroportos, etc. Então, que o governo federal tome a dianteira e indique, se nós temos um país de dimensões continentais, se a gente tem o foco da epidemia, por enquanto, no Sudeste, então quais medidas vão ser tomadas no Sudeste, quais medidas serão tomadas nos outros estados, como que vai funcionar a restrição de transporte, enfim, o ideal é que o governo federal tenha o protagonismo para lidar com essa questão. O que a gente espera é que o governo federal tenha o protagonismo para lidar com essa questão, mas ele precisa, de fato, querer ter o protagonismo e um protagonismo que, insisto, ele pressupõe responsabilidade. Olha, por conta do horário, a gente já vai agora para a parte final do grande debate, a gente vai para as considerações finais e como a gente faz desde o primeiro dia, quem começa também os argumentos, quem começa o debate finaliza o debate. Então, quem vai começar os argumentos finais neste momento é a Gabriela Prioli. Na sequência, eu passo a palavra para o Tomé Abduch. Você pode usar a hashtag Grande Debate e essa é a ideia. Esse quadro é um quadro de grande sucesso na CNN nos Estados Unidos. A gente trouxe para a CNN Brasil, trouxe para você grande debate, pluralidade de ideias, de opiniões, pensamentos diferentes sobre o mesmo tema. Tem gente que vai se identificar mais com um dos nossos debatedores, tem gente que vai se identificar mais com outro debatedor, tem gente que vai criar uma opinião diferente sobre o tema e a gente faz isso, estimula isso todos os dias e a gente conta também com a sua participação. Vamos então para o momento final, começo com você, Gabriela Prioli, o seu argumento final. Gotino, a minha expectativa em relação a essa assunção de protagonismo pelo governo, acho que já ficou clara na minha fala anterior. Então, o que eu sugiro aqui é que a gente preste atenção nos próximos dias, nos próximos meses e principalmente depois que essa questão do coronavírus passar, então que a gente tiver aí já uma situação mais sob controle e que a gente observe o discurso do governo federal. O que eu imagino aqui é que a gente vai ter, depois desse enfrentamento do coronavírus e com certeza com a repercussão econômica que isso vai gerar, um descontentamento da população, porque, como eu disse, a gente já tem previsões muito pessimistas em relação à economia em 2020. E a minha ideia é que o governo federal vai insistir na retórica de que esse problema econômico foi gerado não pela pandemia, mas pela atitude dos governadores e aí vai usar esse discurso que construiu agora para tentar descredibilizar os seus potenciais adversários na eleição de 2022. Então, o que eu percebo é claro que a eleição de 2022 está presente e não é só porque os governadores do Rio e de São Paulo trouxeram ela para o debate. O próprio presidente da República insiste, aliás, em se fortalecer no sentido de, para a eleição de 2022, mantendo aguerrida sua base eleitoral na grande maioria das ações que toma e no tipo de retórica que adota. Muito bem. A cada dia as pessoas vão conhecendo ainda mais o grande debate, explicando um pouco das regras estabelecidas aqui desde o começo. Não pode acontecer nenhum tipo de intervenção, nenhuma intervenção nos argumentos iniciais e nos argumentos finais. Mas durante o debate, no meio do debate, sim, os debatedores podem conversar entre si. Então a gente vai explicando para você como é que funciona. O meu papel aqui é apenas mediar o debate, deixar que eles possam colocar as ideias para que você que assiste a gente reflita e também crie aí a sua opinião. Agora, as considerações finais, o argumento final de Tomé Abduch. Olha, eu não vejo nenhum motivo para que o governo federal, nenhuma postura deles nesse momento preocupado com as próximas eleições. O que eu vejo que é assim uma preocupação com as pessoas e também com a economia. E essa preocupação não me parece a mesma acontecendo por alguns governadores, deixo claro, alguns governadores. O que eu peço é que haja uma união tanto dos governadores quanto da esfera federal, que essa reunião de hoje seja uma reunião de esclarecimento, de posturas comuns, de alinhamento entre todos, pensando no povo brasileiro e também pensando na economia depois. Nós não podemos deixar a nossa economia quebrar no Brasil. Isso vai ser uma tragédia. Então, especialistas, médicos, infectologistas, deem as suas colocações com propriedade para que a gente possa tomar a decisão. Se a gente para o país inteiro, se a gente para parte do país e como nós vamos fazer para poder passar por isso, já utilizando a respectiva conhecimento que aconteceu nos outros países aqui no Brasil. E vamos torcer para que esse novo
novo remédio, na verdade esse remédio já existente, possa fazer a diferença para que a gente possa curar as pessoas que eventualmente estejam doentes. Vamos nos preocupar com a nossa população, é isso que a gente espera de vocês, políticos, que estão aí para pensar em nós e não nas próximas eleições. Tomé Abduch, muito obrigado pela participação aqui no Grande Debate. Gabriela Prioli também, muito obrigado.